A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para sermos um canal de bênção para a sua vida. Se você está conhecendo este canal agora, seja muito bem-vindo, que você possa estar nos ajudando a também espalhar a palavra de Deus. Eu convido você a se inscrever nesse canal para que você receba em primeira mão os vídeos que forem aqui postados. Nosso único propósito aqui é auxiliar os professores e alunos da EBD. Se você quer se comunicar conosco, o e-mail é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Eu lembro a vocês que nós temos também aulas de juvenis com o professor Juninho, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa acessar. Antes de iniciar esta pré-aula, eu quero lembrar os irmãos que nós tivemos agora, nos dias 22 a 25 de setembro, na cidade de Joinville, Santa Catarina, onde houve ali a 27ª Conferência da Escola Dominical. Estivemos ali irmãos de várias regiões do país, os professores da CPAD, pastor Claudinor de Andrade, pastor Leonai Cabral, pastor Alexandre Coelho e muitos outros mestres, e foram dias de muito crescimento para nós. E eu tive o prazer de encontrar ali alguns irmãos que falaram que sempre estão assistindo os nossos vídeos, sempre estão aí compartilhando das nossas pré-aulas. Eu quero mandar um abraço aos irmãos que vieram de Natal, Rio Grande do Norte, cruzaram toda boa parte do país para estar aqui no Sul, para esta conferência. Então, os irmãos de Natal, um abraço, e também de Ananindeua, eu creio que seja assim que pronuncia, que fica ali na região metropolitana de Belém do Pará. Conversei também com alguns irmãos dali, que Deus venha abençoar a todos ricamente. Nós estamos na segunda pré-aula deste trimestre, onde nós estamos falando a respeito do Deus de toda provisão. A lição de número 2, ela fala a respeito da provisão de Deus em tempos difíceis. E eu começo falando desta lição, destacando o nosso texto áureo, que diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira Epístola de João, capítulo 2, o versículo 17. A verdade prática: a Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. O texto bíblico desta lição, e é aqui que nós vamos explorar um pouquinho, está em Êxodo, capítulo 16, os versos 1 a 15. Para que nós venhamos entender o contexto que está o texto de Êxodo, é preciso nós lembrarmos aquilo que Deus já fez para o povo hebreu, para que eles estivessem aqui no deserto do Sinai. Então, é conhecido de todos que Deus tirou o seu povo com mão forte do Egito. Deus enviou as pragas sobre Faraó e sobre todo o Egito para que tirasse o seu povo dali. Faraó não queria permitir, Faraó endureceu o seu coração, mas o Senhor com mão forte tirou o seu povo dali do Egito, e após a 10ª praga, então o povo foi liberto do Egito de maneira milagrosa. A seguir, pelo caminho que o povo começa a trilhar no deserto, Deus acompanha o seu povo de forma milagrosa. Deus se apresenta através da nuvem, uma nuvem que os protege durante o dia, e durante a noite há uma coluna de fogo que serve para clarear, para iluminar e para aquecê-los também. Mas em seguida o povo enfrenta o Mar Vermelho, e não tendo
como seguir diante do mar e tendo atrás os exércitos de Faraó, Deus, de maneira sobrenatural, abre o Mar Vermelho, um vento oriental bate toda aquela noite e de manhã o povo atravessa o mar em seco, um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada. A seguir, logo após a passagem do Mar Vermelho, o povo precisa de água, começa a faltar água, e é ali que começam as primeiras murmurações, é ali que começam as dificuldades do povo hebreu no deserto, e o povo começa a murmurar até que eles chegam no local chamado Mara. E o local é chamado Mara, que quer dizer amargo, porque as águas que ali haviam, e eles esperavam saciar a sua sede, as águas eram amargas, e o povo começa a murmurar contra Moisés, contra Arão, contra Deus. Mas Deus, de forma milagrosa, de forma sobrenatural novamente, transforma aquelas águas amargas em águas potáveis, e o povo mata a sua sede e fica maravilhado. Mas o povo que nós estamos falando aqui, o povo hebreu, é um povo inconstante. É um povo que, ao longo do caminho, esquece dos milagres e maravilhas que Deus estava operando. E se tem alguma coisa que a ausência de fé produz, e o desequilíbrio e a falta de lembrar daquilo que Deus já fez produz, é a murmuração. Sempre que nós esquecemos aquilo que Deus já fez por nós, e nós nos encontramos diante de uma dificuldade que muitas vezes é menor do que aquilo que já passamos, nós começamos a murmurar, nós começamos a nos lamentar. E este povo aqui, ele é propenso a murmurar, porque é um povo incrédulo, é um povo que só acredita quando vê. E então o verso de número 2 diz que o povo vai começar a murmurar contra Moisés e contra Arão. Por quê? Porque eles não conhecem o Deus que está os guiando. Eles presenciavam todos os milagres, presenciaram todas as maravilhas, mas à medida que as dificuldades chegam, à medida que os tempos difíceis chegam, eles começam a questionar a respeito da provisão de Deus, porque eles não conhecem o Deus que os tirou do Egito. E é aqui que eu quero trazer o primeiro conceito desta pré-aula. O Deus que liberta do Egito há de sustentar no deserto. Deus não começa uma obra e sem ter condições de terminar. Deus não é como nós, que às vezes elaboramos um projeto sem sabermos se teremos condições de terminá-lo. Não, Deus, na sua onisciência, quando Ele começa, Ele já contempla o fim. Quando Deus idealiza tirar seu povo do Egito, Ele já sabe que vai colocá-lo em Canaã. E Deus opera todas essas maravilhas que eu narrei aqui. E à medida que chega o primeiro momento de dificuldade, em que eles sentem falta de pão, de carne, eles começam a murmurar, sem lembrar que o Deus que os tirou do Egito é poderoso para colocá-lo em Canaã. O Deus que os tirou do Egito vai sustentá-lo no deserto. E é este conceito que eu quero que você leve para a sua classe. É esse conceito que eu quero que você tenha na sua vida. Que você se lembre que em meio aos tempos difíceis, mesmo que a provisão ela venha a faltar, você possa se lembrar que o Deus que te libertou, o Deus que te libertou do mundo, o Deus que te libertou do Egito, Ele vai te sustentar no deserto. Não importa as dificuldades, não importa os tempos difíceis, Deus é fiel para terminar aquilo que começou. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Jesus Cristo. Um povo de dura cerviz, ele precisa ver para crer. E aqui eu aprendo algo
que me chama a atenção nos dias atuais, que milagres e maravilhas, eles não produzem fé. Esse povo ele só acreditava naquilo que via. E quando eles não viam o pão, então eles começavam a questionar se morreriam ou não de fome. E é aqui que eu vejo que Deus vai prometer a esse povo que vai abrir as janelas dos céus para fazer chover pão sobre eles. Isso está no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. E o salmista Asaf, quando ele escreve o Salmo de número 78, ele relembra esses momentos da caminhada de Israel, e ele diz que Deus deu do trigo do céu, Deus deu do pão dos anjos ao seu povo. Deus o sustentou de forma sobrenatural. E é isto que nós devemos ter em mente nos dias atuais em que nós estamos enfrentando. Porque o nosso país ele está passando por um momento de crise, por um momento difícil em que a economia, a política passa por um momento de instabilidade, e nós começamos a nos questionar de onde virá a provisão, como conseguiremos sobreviver nesses tempos, como Deus vai nos sustentar. Mas nós devemos saber que se a terra não produzir, se o alimento não vier de baixo, Deus abre as janelas dos céus e vai fazer a provisão vir sobre nós, porque Ele é fiel, não deixará um justo padecer. Então são conceitos que nós devemos olhar aqui para o povo hebreu, coisas que eles fizeram, que nós devemos aprender com os seus erros, e acima de tudo, nós devemos exercitar a nossa fé, porque aquele que exercita a sua fé, ele não murmura. O texto também vai dizer aqui que Deus deu aves em abundância sobre o arraial deles. E no verso 13 está escrito: aconteceu que à tarde subiam codornizes e cobriam o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, de forma sobrenatural, fazendo chover pão sobre eles e fazendo aves virem até eles de forma milagrosa. O Senhor os sustentou. Quando eu olho para um outro texto que está em Números capítulo 11, e o salmista Asaf no Salmo 78 também rememora, o povo começa a questionar se Deus poderia ou não preparar uma mesa no deserto. Pode Deus nos dar uma mesa no deserto? De onde vai vir pão? De onde vai vir carne para nós se alimentarmos? E o salmista Asaf, no Salmo 78, no verso 19, ele traz a nós esse questionamento do povo. E é interessante que eles não param para pensar no que seria mais fácil. O que é mais fácil? Preparar uma mesa no deserto ou fazer jorrar água da pedra? Preparar uma mesa no deserto, qualquer homem hoje rico pode fazer. Nos países árabes, países como Dubai, acontecem coisas milagrosas no deserto que os homens fazem à base do dinheiro. Qualquer homem rico pode preparar uma mesa chiquérrima no deserto. Mas fazer água brotar da rocha, quem poderia? E é isto que Deus fez. Deus fez a água brotar da rocha. E agora eles questionavam se Deus poderia ou não preparar uma mesa no deserto. Eu estou convicto de que os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos conhecer o nosso Deus mais de perto. Porque à medida que nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos o que Ele pode ou não fazer. Ele pode todas as coisas e Ele vai nos suprir de forma milagrosa. E Deus trabalha não com a lógica humana, Deus trabalha com os seus meios. E em meio às dificuldades, Deus nos surpreende de tal forma que às vezes nós não conseguimos compreender. E aí nós perguntamos: maná. O que cai aqui é algo que eles não conheciam.
Então eles dizem maná. A palavra maná, no seu sentido original hebraico, ela quer dizer o que é isso. Eles não entendiam o que era aquilo. Apesar de saborearem, apesar de se alimentarem, eles não sabiam o que era. Então eles começaram a chamar de maná. E às vezes o que Deus faz é algo que a nossa mente não alcança, que nós não conseguimos compreender, está muito acima da nossa limitação, que nós perguntamos: maná, o que é isso? Como foi que o Senhor me livrou desta prova? Como foi que o Senhor me sustentou nesse momento? As circunstâncias que nós passamos em nossa vida, que é somente quando nós estamos lá na frente e olhamos para trás, que nós vemos o tamanho do milagre que Deus fez. E nós perguntamos: como foi que eu sobrevivi? Como foi que o Senhor me sustentou naqueles momentos? O que é isso? De que maneira? Então maná vem ensinar para nós isso, que às vezes Deus faz algo que nós apenas perguntamos: o que é isso? Porque Deus é transcendente, Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus habita na eternidade, Ele não está preso ao tempo ou ao espaço. Ele trabalha de forma extraordinária. Um outro texto que o pastor Elianai Cabral traz aqui na nossa revista é a respeito do profeta Elias. E os tempos difíceis chegaram para Elias também. Elias, como profeta do Senhor, ele diz a Acabe que não vai chover, não vai cair uma gota de água do céu. Aliás, não haverá nem orvalho durante 3 anos e meio. E é óbvio que Acabe, depois disso, vai culpar Elias pela escassez de alimento que há no reino. Então Elias não pode mais ficar na presença de Acabe e Deus manda que ele se refugie, se esconda no ribeiro do Querite. Porque Elias é homem de Deus, porque Elias é profeta do Senhor, é porta-voz do céu. Mas eu aprendo algo aqui, que ser porta-voz de Deus na terra, às vezes vai levá-lo ao Querite. A palavra Querite, que é o ribeiro onde Elias vai ficar, significa em hebraico cortar sob medida. E é ali que Elias vai ser cortado. É ali no Querite que Elias vai ser podado, vai ser transformado. Deus vai podar Elias. A palavra Querite significa cortar sob medida. Deus poderia mandar Elias para o Jordão. Jordão significa aquele que desce, um rio com muita água. Mas Deus manda Elias para o Querite, um pequeno ribeiro. Mas é neste pequeno ribeiro que os corvos vão ser garçons de Elias. Eles vão trazer água, melhor dizendo, pão e carne. A água Elias vai tomar do ribeiro, e pão e carne os corvos vão trazer para Elias 2 vezes ao dia. Mas de repente, o ribeiro do Querite seca, e aí Deus leva Elias para Sarepta. Elias estava no Querite, cortar sob medida. Agora Deus leva Elias para Sarepta, que significa lugar de fundição. Sarepta significa em hebraico lugar de fundição. E é neste lugar que Deus vai levar Elias para ele ser sustentado novamente de forma milagrosa. Aquele que foi sustentado à base de pão e carne por corvos, agora vai ser sustentado por uma viúva. As viúvas, naquele tempo, não tinham previdência social. As viúvas não tinham aposentadoria. As viúvas normalmente viviam em situação muito precária. Mas é uma viúva que Deus vai preparar em Sarepta para sustentar o seu profeta. Eu aprendo aqui que Deus utiliza os meios inimagináveis ao homem para que a glória seja somente dele. Deus poderia trabalhar de outra forma, mas para que a glória não seja de homem algum, Deus trabalha com os meios mais impossíveis ao homem, para que ele, somente ele,
seja glorificado, para que o homem não possa dizer, eu participei disso. Quando Deus nos provê, é algo que o homem não pode fazer. Uma pergunta que eu faço aqui: por que é tão raro vermos a provisão divina em tempos difíceis como os de hoje? E aqui nós vamos encontrar a resposta no nosso terceiro tópico, quando o pastor Elianai fala a respeito das características do mundo atual. E ele cita 3, por causa do antropocentrismo, por causa do relativismo e por causa do secularismo. Antropocentrismo. Hoje o homem é o centro de tudo. O homem é bom, o homem se acha muito bom e não depende mais do seu Criador. O homem está no centro das coisas. É por isso que é tão difícil vermos a provisão de Deus nesses tempos difíceis. Segunda causa, o relativismo. Relativismo tira a verdade absoluta. Nada mais é absoluto. Não existe verdade plena. Tudo é relativo, depende do ponto de vista. E em terceiro lugar, por causa do secularismo, que é o humanismo disfarçado. Ou seja, não há mais princípios espirituais. E essas 3 coisas, o antropocentrismo, o relativismo e o secularismo, têm tomado conta das igrejas brasileiras hoje. É preciso nós entender que a provisão de Deus só se fará presente em tempos difíceis, desde que a nossa dependência esteja de forma integral no Senhor. Então oremos: o pão nosso, Senhor, dá-nos hoje. Deus vai prover o pão para hoje. O pão de amanhã, no amanhã, Ele proverá. Confie nele, porque a provisão em meio aos tempos difíceis vem dele. O pão Ele dá hoje, amanhã Ele dará o pão de amanhã. Não queira antecipar as coisas. Saiba que o Senhor te sustenta hoje, te sustentará amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus. Que Deus venha lhe abençoar de forma poderosa. Amém.